E agora teremos a professora Thelma Domingues da Silva, da Univaz, do Grupo de Pesquisa Discurso, Ciência e Historicidade, com o trabalho Corpus de Maria. Obrigada. Eu quero agradecer a acolhida, né, e parabenizar as organizadoras do evento. Eu não tenho, o meu trabalho não é um trabalho já concluído, como outros, né, que eu vi aqui. Eu trouxe fragmentos em relação ao projeto, né, de pesquisa, que é um projeto que eu coordeno e que outros pesquisadores participam, e trouxe um início de análise. Bom, então, no grupo Discurso, Ciência e Historicidade, eu desenvolvo atualmente o projeto Linguagem e Sociedade Contemporânea, Escrita, Arquivos e Objetos Simbólicos. Eu vou falar um pouquinho dos pressupostos que orientam esse projeto, né, pode passar, passar rapidamente uma notícia sobre outros pesquisadores e apresentar minha análise. O projeto tem como objetivo abordar práticas de linguagem, e nessas práticas de linguagem a inscrição de um sujeito. Eu tomo a inscrição na linguagem como escrita, em suas diferentes materialidades, e proponho uma compreensão discursiva de objeto simbólico enquanto objeto que articula heterogeneamente as linguagens. Considero ainda as tecnologias de linguagem como resultantes de uma materialização da relação dos sujeitos entre si e com a linguagem. Pode passar. Essas são duas ex-orientandas que estão atualmente como pesquisadoras no grupo. A Maria Isabel Souza, ela aborda a relação entre o digital e o discurso empresarial, e ela está trabalhando hoje com as redes sociais, né, Facebook, Instagram, a presença das empresas nessas redes. E a Lídia, ela está trabalhando nesse projeto com uma compreensão, né, procurando uma compreensão de práticas pedagógicas escolares desenvolvidas em diálogo com as novas tecnologias. E aí, então, ela toma para essa análise uma aula sobre Idade Média nos estudos literários, e utilizando dois jogos aí dois jogos que têm essa temática. Pode passar. Então, o objeto simbólico, falando um pouquinho aí, né, do que está nesse projeto geral. As linguagens compõem a diversidade de objetos, compõem na diversidade de objetos que constituem nossa vida em sociedade. E eu parto aí, para pensar essa questão de objeto simbólico, eu parto da Suzy Lagasse, né, que realiza uma importante discussão metodológica sobre as diferentes materialidades, né, com as noções de materialidade significante, composição fílmica, né, pensando esse funcionamento pela contradição, né, pela essa incompletude da linguagem, aí, né, enfim. A compreensão de objeto simbólico, a meu ver, né, na minha ideia, não vai corresponder ao objeto teórico, né, que é o discurso. Tais objetos, os objetos simbólicos, inscrevem-se na consideração da produção, formulação dos meios históricos de circulação discursiva. Fazem parte do modo como as linguagens tomam corpo, colocando-se em circulação na sociedade e na história. Pode passar. Através destes objetos simbólicos, a linguagem assume, então, uma objetividade, toma corpo, assume lugar no espaço em adventos como os da própria escrita. Não se trata da separação sujeito-objeto, mas da consideração de modos de circulação na linguagem, modos de circulação do conhecimento, da informação, a partir de construtos sociais, como o jornal, por exemplo. Sobre o jornal eu tenho feito análises
e compreendendo o jornal como formulação do discurso jornalístico e analisando a espacialização da leitura neste objeto, no jornal, através, por exemplo, de uma arregimentação tecnológica do design no cotidiano jornalístico da imprensa. Então, a compreensão de objeto simbólico constitui-se em uma proposta de abordagem para as questões que envolvem a linguagem na mídia e na arte, considerando-se a heterogeneidade e a espacialização. Pode seguir. Então, os meus projetos, né, associados a esse projetão, lá na Univaz, eu estou tomando essa relação, memória feminina e produção artística, já desde o ano passado, e a partir desse ano, do final desse ano, de outubro, eu iniciei um pós-doc no IEL, que é esse projeto Arte como Objeto Biográfico, Relações entre Corpo, Arte e Sujeito. Então, aí como eu estou pensando esse trabalho com objetos e eventos artísticos, pode passar. A abordagem dessas questões que dizem respeito a um cruzamento entre arte e memória feminina realizam-se através de casos, como uma estratégia analítica, conforme assinala Souza, a partir de Passeron e Revel, para os quais o caso não é falar e se ocupar dele, mas pensar através dele. É o conjunto de questões nas quais se investe e nas quais se é suscetível de investir que produz o caso. Eu estou procurando fazer aí uma relação entre análise de discurso e psicanálise a partir do meu projeto de pós-doc. Pode passar? Então, eu trouxe aí esse trechinho para os efeitos de sentido produzidos em um dado acontecimento discursivo estão atrelados ao interdiscurso, à memória discursiva, ao passo que, para a psicanálise, o efeito de sentido que se manifesta por formações do inconsciente está atrelado ao sintoma e aponta para o modo de gozo do enunciador. E o que eu tenho feito, né, quer dizer, eu tomei já o ano passado, um ano retrasado, tomei uma performance da Carol Shima para análise e a Macabeia, né, na Hora da Estrela, essa personagem. E, nesse momento, eu estou tomando as esculturas da Maria Martins e dela eu selecionei a série Amazônia. Então, eu vou agora falar um pouquinho, né? É um início, como eu falei para vocês, é um início de análise. Essa é a Maria Martins, em meio a algumas esculturas dela, né? Aquela aqui é bastante conhecida, chama O Impossível. É uma artista que já morreu, que produziu na década de 40, 50, e ela é mineira de Campanha, mas fez exposições fora e tal. Pode passar. Durante os anos 40, destaca-se como importante interlocutora dos surrealistas, desenvolve um trabalho marcado por elementos de mitologias nativas brasileiras. Ao voltar ao Brasil, rapidamente se engaja no efervescente movimento de criação de instituições como a Bienal de São Paulo. Compõe a exposição Amazônia, 8 peças de bronze fundido que apresentam porosidades que lembram a textura de plantas. Assim se apresentava a escultora Maria Martins no catálogo da exposição Amazônia, no Valentine Gallery, em Nova York. Eu sei que minhas deusas e sei que meus monstros sempre te parecerão sensuais e bárbaros. Eu sei que você gostaria de ver reinar em minhas mãos a medida imutável dos elos eternos. Esse aí é a capa do catálogo, e eu vou passar aí algumas obras e vou trazer a minha análise, meu início de análise. Infelizmente, o que eu encontrei na internet não está nada bom. Tem uma delas aí que está um pouquinho melhor. Eu vou ter que comprar o livro. Essa daí, se vocês entrarem na internet, vocês vão poder se aproximar e tal, e ver melhor. Eu vou ter que comprar o livro mesmo. Pode passar rapidamente. Boto. Então, são, assim,
Pode passar. Boiúme. Pode passar. Cobra grande, a crueldade de um monstro e a doçura de um fruto selvagem. Para cada escultura, ela escreve um texto. Esse é um trecho, né? Pode passar. Esse é o trecho completo de Cobra Grande. E o outro, eu não sei se... Dá uma olhadinha no último. Tem mais. Pode passar todos rapidamente. Iemanjá, Iocan, né, para ter uma ideia, né? E aí não precisa, esse daí eu não vou falar. Eu vou... Então, Maria Martins, em seu percurso como escultora, deixa a forma de contornos definidos de um corpo humano reconhecível enquanto tal para assumir formas outras. Nos trabalhos anteriores à série Amazônia, diferentes materiais são utilizados, gesso, madeira, terracota, bronze, para execução de figuras nomeadas Iara, Samba, Cristo, São Francisco, Salomé. Já as 8 esculturas da série Amazônia são todas realizadas em bronze, material que replicou, como disse Canton, organicidades, texturas e porosidades que se aproximam da pele humana ou das seivas da natureza. Para Canton, ela realiza em suas esculturas uma amálgama de animal, vegetal e humano. Dando início a uma análise, o que posso perceber é que a mitologia amazônica brasileira ancora o movimento que a escultora realiza no seu trabalho. A presença da narrativa indígena amazônica tem aí, portanto, uma singularidade e não se justifica meramente pela remissão ao modernismo. Através dessa narrativa mítica amazônica, a escultora dramatiza na escultura uma fantasia erótica, sexual, feminina, com a qual se desloca, ao se deslocar das imagens de si pelo outro. Bom, ela viveu primeiro na França, depois ela foi para Nova York. Pode-se considerar que o estar no exterior, estar fora do Brasil, permite esse endereçamento que encontramos em suas esculturas, marcado, por exemplo, no texto de apresentação que vimos, eu sei que minhas deusas e sei que meus monstros sempre te parecerão sensuais e bárbaros, ou um título de uma outra obra dela, posterior, não te esqueças nunca que eu venho dos trópicos. O imaginário tropical é do outro, mas servirá a ela para se descolar da imagem do outro. Kátia Canton vai afirmar que o trabalho de Maria... sobre o trabalho de Maria, que são metonímias do desejo. E o Duchamp, em uma carta que ele escreve a ela, ele vai chamar ela de Nossa Senhora dos Desejos. Assim, o contorno humano, aquele que foi reconhecível enquanto tal, é exterior, superficial, imaginário, poderíamos dizer, das primeiras esculturas. O emaranhado sinuoso de formas, cipós, cobras e o aspecto rugoso compõem uma corporeidade outra. Corporeidade que é, então, a forma plástica orgânica assumida naquele percurso da artista para a desestabilização, colocando em movimento esse saber do outro que nos aprisiona em uma imagem.